Olá, feliz dia! Viveremos a partir deste instante momentos de fato libertadores. Acompanhe-nos e obtenha paz e respostas assistindo a mais uma edição do programa Aceite Onoye, que leva até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada! E o quadro Sou Feliz de hoje traz mais um testemunho de uma pessoa que encontrou soluções ao aplicar os ensinamentos da Aceite Onoye. O preletor José Maria Coelho nos ensinará sobre o modo natural de viver. Altas dicas, hein? Para você que nasceu para ser feliz, para você que nasceu para viver bem, para você que nasceu para o sucesso, olha o que a Aceite Onoye do Brasil lançou para você. Livro Princípio Básico da Felicidade. E logo aqui no prefácio, olha só. A felicidade não é algo que conseguimos por meio de nossas intenções humanas, mas sim bênçãos que recebemos de Deus. Bênçãos que recebemos de Deus. E como nós vamos conseguir isso? Por mais que alguém acumule bens materiais, se sua alma carece de nobreza, só conseguirá extrair de sua riqueza coisa de natureza impura. Então, dica do programa da Aceite Onoye para você que já é feliz, mas pode ser mais feliz, pode ter mais sucesso. Livro Princípio Básico da Felicidade. Como ter esse livro em casa? www.sni.org.br/livraria virtual. Ou então ainda pelo telefone grátis, pelo fixo 0800 770 2600. Se for do celular, 0 prestadora 11 50 14 2209. Então, princípio básico da felicidade para você. Muito obrigado. As pessoas que chegam a Aceite Onoye geralmente trazem bagagens pesadas de tempos sombrios. No entanto, ao praticarem as orações, meditações e recitações que aprendem em nossos livros e eventos, ficam com a alma leve. O resultado você assiste nos depoimentos do quadro Sou Feliz. Acompanhe. Muito obrigada. Estou aqui agradecendo a Deus e a todos os nossos amigos que me ajudaram numa fase muito difícil. O meu marido esteve muito doente há 1 ano e meio, antes de 2 anos mais ou menos, e ele teve que fazer uma determinada cirurgia que deu muita complicação. Então, eu vou resumir o que estou falando, porque é muito longa a história. Ele ficou 56 dias no hospital. Ele estava considerado morto. Era pele e osso na cama. Ele tem 1,90 m, pesava 113 quilos. E ele saiu pele e osso. Ele parou de comer e com essas complicações. A primeira que começou foi com a infecção hospitalar. Depois mais outra e depois mais outra. Então ele foi ficando cada vez pior, não tinha mais remédio para dar para ele. O médico então deu alta, ele foi para casa e sem remédio para tomar. Não tinha mais antibiótico para ele. Os mais fortes ele já tinha tomado. O que aconteceu? Com a higiene que teve, com a enfermeira indo dar banho, cuidando dele, com comidinha direitinho, ele se recuperou, o corpo dele se refez. Vou dizer sozinho, mas sozinho não foi. Foi a imagem verdadeira que estava na mente dele e no coração. E então ele ficou maravilhoso. Meu marido, ele é um homem bonito, forte. E hoje ele está aqui andando comigo. As minhas amigas do núcleo, meus amigos do núcleo da Águas da Prata fizeram maratona de sutra, eu fazendo orações e pedindo
agradecendo a Deus, não para ele sarar, já agradecendo o corpo perfeito do meu marido, agradecendo a luz maravilhosa de Deus, ampliando-se em cada célula do seu corpo. Agradecendo, eu já via o meu marido, a imagem verdadeira dele, assim, ele curado. E andando, eu não estava naquela de ficar presa àquele homem que parecia um esqueleto. Não, eu via meu marido como ele está hoje. E graças a Deus, isso é uma vitória maravilhosa. E Deus deu meu marido de volta. Feliz, maravilhoso. E eu gostaria que ele viesse até aqui para que vocês pudessem ver o resultado dessa prova. Porque aconselho todos vocês. Busquem este caminho, o caminho da luz e da verdade, o caminho do conhecimento, o caminho do amor, o caminho da sabedoria, o caminho da luz infinita do nosso Criador. Eis aqui, o meu marido é o milagre da força divina de nosso Criador, Deus nosso Pai. Desde 2005, esses verdadeiros anjos sociais que formam a família Seichonoye contribuem com a AACD e em 2012, mais uma vez, serão representados no palco do programa Teleton. É o momento em que milhões de pessoas aplaudem o trabalho anônimo dos nossos dirigentes e adeptos que ajudam a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Através de seus centros de reabilitação, essa entidade reconhecida pela sua seriedade devolve a milhares de crianças movimentos básicos como ficar em pé, andar e mover-se. Contamos mais uma vez com a sua contribuição aí na sua região, procurando uma das nossas sedes ou através do site www.sni.org.br/teleton_2012 ou ainda pelo telefone 0 operadora 11 50 14 2209. Qualquer quantia ofertada com amor ajudará a pagar da agenda de pais e mães o compromisso diário com o choro por verem seus filhos atrofiados sobre uma cama, famílias antes renegadas ao abandono social. Por isso, nos somamos a essa sagrada tarefa com empenho e gosto, como vem acontecendo a cada ano. Por esse motivo, milhões de telespectadores ouvem dos apresentadores do Teleton os elogios à generosidade de nossa organização e de quem participa dela. Quero agradecer muito a vocês. Aliás, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Continuem colaborando e parabéns. Que Deus abençoe o trabalho de vocês e agradeço em nome de todas as crianças da CD. Mais uma vez, vamos somar forças para a campanha do Teleton 2012, efetuando nossas doações através dos canais da própria Seichonoye, para que juntos ampliemos a visão que a sociedade tem do movimento. Mais informações pelo e-mail teleton@sni.org.br. Para depósitos diretos, efetuar em nome da Seichonoye do Brasil, Banco Bradesco, agência 3392-8, conta corrente 5903-0. A seguir, enviar fax com comprovante para 0 operadora 11 50 14 22 51 ou pelo e-mail teleton@sni.org.br. Vale ressaltar que, como de costume, a totalidade do valor doado será repassado à ACD. Muito obrigada. Para você fluir naturalmente pela vida, faça já um polimento na própria mente. Leva só um instante. Sentir paz não precisa de um processo, mas de um abandono. Abandone o mau humor, a raiva, a mágoa, agora mesmo, e pratique um modo natural de viver. É o que nos ensina o preletor José Maria Coelho em sua palestra. Para você agora. Muito obrigado. É uma alegria poder encontrá-los novamente neste canal para poder estudar sobre o ensinamento da Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Hoje, o livro-texto é o Princípio Básico da Felicidade, de autoria do professor Masaharu Taniguchi.
Na página 95, no capítulo 5, o professor Masaharu Taniguchi fala sobre o modo natural de viver. Escreve sobre o modo natural de viver. E ele começa o texto dizendo assim: não fui eu quem deu início ao ensinamento da Seichonoye. O que a Seichonoye ensina é a verdade onipresente no universo desde o princípio. O seu valor fundamental está no fato de pregar a verdade imutável e infalível que rege o mundo através dos tempos. Todas as religiões pregam, em maior ou menor escala, a mesma verdade que rege o mundo. Só que a forma de transmitir a verdade varia muito. Existem religiões cuja forma de pregar é antiquada e inadequada à época atual. Religiões que pregam a verdade, mas não se adaptam aos tempos atuais. Religiões novas que fazem pregações adequadas ao mundo moderno. Religiões que pregam ensinamento com palavras fáceis e expressões populares. E existem aquelas que são mais intelectualizadas. Mas ele diz que o princípio fundamental da religião é fazer com que o homem viva a sua essência divina e viva de modo natural a sua essência divina através da prática diária do ensinamento. E ele diz assim que para isso é necessário, então, a pessoa aprender, na página 100, ele escreve: para muitas pessoas ainda não chegou a hora de criar asas e voar livremente como seres celestiais, porque ele diz que a função da religião é exteriorizar o ser celestial que existe dentro de cada um. As pessoas cuja vida ainda não está madura seguem vivendo à mercê do mundo dos sentidos, do mundo dos apegos, do mundo dos desejos carnais, do mundo das paixões humanas. Mas o próprio fato de estarem nadando no mar das paixões mundanas faz parte do processo de evolução do espírito. E aí então é necessário compreender que tudo que a gente faz aqui nesta vida é um aprendizado e que pelo fato de você estar praticando a Seichonoye, não significa que só coisas boas vão acontecer na sua vida. No livro Reconstruindo a Vida Humana, o professor Masaharu Taniguchi escreve sobre isso. Ele diz que muitas pessoas dificultam a vida além do necessário porque, em vez de reconhecer que as experiências que enfrentam são positivas e imprescindíveis para o crescimento da alma, encaram-nas como algo maléfico e tentam fugir delas. Para a alma que, em busca da verdade, ora a Deus e adentra numa nova vida, não existe absolutamente uma experiência que seja má. As pessoas a essas pessoas não acontece fundamentalmente nenhuma ocorrência que seja assustadora. Aí ele completa: aliás, não estou tentando dizer que jamais acontecem fatos maus para uma pessoa que professa Seichonoye. Como os pensamentos do passado manifestam-se no mundo fenomênico após certo tempo, todos devem admitir que é possível ocorrer algum incidente negativo no destino da pessoa devido a seu estado mental, mas esse passado vai desaparecendo à medida que vai sendo expressado. Que muitas vezes as pessoas que estão passando por uma dificuldade aparente na vida agora são pessoas que talvez elas pensem que o meu problema é muito grande, o meu pecado é imenso, por isso que eu estou sofrendo aqui. E na verdade essas pessoas estão equivocadas na fé. Essas pessoas estão achando que Deus é um ser que não é o onipotente capaz de mudar a sua vida agora. E se você quer experimentar esta mudança, faça uma profunda reflexão sobre a maneira que você está vivendo agora, com que atitude você está vivendo agora diante da vida, na relação com seus familiares, na relação no seu trabalho, na relação consigo mesmo. Será que você não é aquela pessoa que é bonzinho demais com todo mundo, mas é inflexível consigo, muito duro consigo? Então procure experimentar esta mudança através da autoaceitação e da compreensão que você é filho de Deus, perfeito e maravilhoso, e que por maior que seja uma situação aparentemente manifestada agora de dificuldade, por detrás disso existe uma experiência grandiosa que Deus está querendo mostrar para você, que você é grande, que você é capaz, e é uma experiência maravilhosa para a sua alma, não é nada em vão. No livro Reconstruindo a Vida Humana, o professor Masaharu Taniguchi diz: desejo dizer que quando a pessoa devotar a alma a Deus por meio da oração, os acontecimentos da sua vida serão corrigidos através da sabedoria, do amor e do poder infinitos de Deus. Portanto, mesmo que aparentemente sejam acontecimentos maléficos, não são maus, em absoluto, sendo em última análise bons acontecimentos. Se por acaso ocorrer algo que pareça ser mal, isso não passará de mera máscara ou estará errado o modo como o encaramos, porque seja isso o que for, tudo que vier a nós através da infinita sabedoria, do infinito amor, do infinito poder de Deus, só poderá ser bom.
Ou seja, se você está fazendo a oração, se você está praticando no seu cotidiano os ensinamentos da Seichonoye, as 3 práticas espirituais, meditação, Shinsokan, leitura da Sutra Sagrada, dos livros sagrados e atos de caridade, atos de amor ao próximo, infalivelmente a sua vida vai ser conduzida para algo maravilhoso, por maior que seja a aparência ruim que esteja acontecendo agora. Não se prenda a essa situação. Uma das coisas que você pode fazer para acumular ainda mais virtudes no reino de Deus e poder fazer alguma coisa boa para o seu semelhante é justamente ligar agora para o 0800 770 2600 e se tornar então um colaborador, um amigo nosso que vai ajudar a manter o programa da Seichonoye na TV. Que tal? Isso é algo maravilhoso que você pode fazer infalivelmente, que vai ajudar inúmeras outras pessoas a também descobrirem esse modo feliz de viver. Voltando então a falar sobre as experiências da vida, sobre o modo natural de viver que nós predicamos na Seichonoye, a Seichonoye ensina então que a prática efetiva só pode trazer resultados positivos. E aí na aparente dificuldade, muitas vezes, a gente sofre pensando, eu estou fazendo oração, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, mas a minha situação não melhora, a minha vida não melhora. Por que será? Por que será? Será que porque você não está agarrado a esta situação? Será que porque você não está com pressa demais para mudar essa situação que você está vivendo agora? E não se preocupe. Talvez você esteja pensando, eu estou praticando a Seichonoye, mas as coisas parece que não mudam. Mesmo que você está praticando a Seichonoye, se acontece coisas meio assim, meio pererê assim, não se preocupe. Lá na Bolívia, outro dia, uma senhora estava saindo da Seichonoye e ela comprou um relógio novo, belíssimo. E ela saindo assim por La Paz, de repente ela estava passando próximo de uma praça e veio um menino, e é um assalto, e levou o relógio dela, o relógio novo. Aí 2 pessoas viram o menino assaltar essa senhora, vieram correndo, a senhora precisa de ajuda, quer ajuda? Ela falou assim, não aconteceu nada, está tudo bem, ele é filho de Deus. Veja bem a diferença. Se eu tenho fé verdadeira, e esta fé me acompanha na vida prática constantemente, ela tem que ser a fé que se o sol está maravilhoso, está tudo maravilhoso, e se o sol está oculto pelas negras nuvens, está tudo maravilhoso. Então, no momento que, nesta aparente situação, levaram o relógio dela, ela não ficou blasfemando, pegue o ladrão, pegue o ladrão, pegue o ladrão. As pessoas que vieram para ajudá-la, ela não disse, aquele bandido, aquele desgraçado, tomara que caia o braço dele quando ele botar o relógio. Ela não falou nada disso. Ela disse, ele é filho de Deus, fiquem tranquilos, ele é filho de Deus. E aí o menino saiu para cá, para um lado totalmente inverso de onde ela ia. E ela continuou seguindo para a sua casa. E quando ela estava caminhando, umas 5 quadras depois, senhores, os senhores podem não acreditar, 5 quadras depois, eis que aparece na frente dela aquele menino que caiu de joelhos e disse, me perdoa, e devolveu o relógio para essa senhora. Que incrível, né? Eu fiquei impressionado quando eu ouvi esse relato de experiência. Ao mesmo tempo, esse relato me ensinou que aquilo que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina, que mesmo que você esteja fazendo oração, mesmo que você esteja com as 3 práticas diárias em dia, não significa que não vão acontecer, às vezes, algumas experiências para dar um solavanco na sua vida e pensar, olha, está vendo que aqui Deus existe. Que tipo de reação você vai ter diante deste fato? Porque se essa senhora, praticando a Seichonoye, ela tivesse uma ação de ingratidão, de revolta, dizendo, eu acabei de sair da Seichonoye, acabei de falar coisas boas, de fazer coisas boas, no entanto, Deus está me castigando, Deus está fazendo algo ruim para mim, ela não estava vivendo na prática o ensinamento da Seichonoye. Mas no momento em que o menino levou o relógio, ela simplesmente, não, ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus, ou seja, ela continuou olhando por detrás do fenômeno manifestado, por detrás daquela situação aparentemente difícil, por detrás de uma situação totalmente inesperada, ela continuou afirmando a imagem verdadeira da vida. E este que é o modo natural de viver da Seichonoye. E essa atitude, no mesmo dia, 3, 5, 6 quadras depois, o menino apareceu lá na frente e devolveu o relógio para ela. Eu não sei o que levou ele a devolver o relógio para ela, mas eu penso que a atitude mental dessa senhora, no momento que ela louvou a vida, a imagem verdadeira da vida
desse rapaz, ela recebeu então o relógio ali nas suas mãos. E no livro Princípio Básico da Felicidade, o professor Masaharu Taniguchi, ele diz que então, que ao compreendermos isso, ao compreendermos, né, que as experiências são maravilhosas, tornamos-nos capazes de ver com outros olhos as pessoas más, as pessoas cheias de defeitos, as pessoas que agem de modo desagradável, pois percebemos que cada qual está passando por uma experiência necessária numa etapa de vida, ou seja, por uma situação que pode ser considerada um mal necessário no processo de evolução. Então compreendemos que não há motivo para censurá-las e, em vez de ficar com raiva delas, tornamos-nos capazes de orar por elas e reverenciá-las, sabendo que já estão salvas. E esse é um princípio, às vezes, muito difícil, porque a mente racional do homem não permite que isso ocorra. Na mente racional, quando ocorre algo que não é para acontecer na nossa vida, a gente acaba julgando. Eu conheço uma situação bastante triste de um rapaz que ele, na fase da adolescência, ele tinha muitos sonhos noturnos e sempre acordava todo sujo, né? E aí então ele tinha a sensação real de que sempre alguém estava mexendo com ele. Mas isso não passava pela sua cabeça, até que um dia ele acordou no meio do sono e percebeu que ele estava sendo bulinado por sua própria mãe. Então ele ficou extremamente revoltado e dessa revolta então nasceu um processo muito difícil na vida dele. Ele se tornou um cara extremamente irresponsável no seu trabalho, entrou para o mundo das drogas e o sonho dele era acabar com a sua vida o quanto antes. E quando nós nos conhecemos, a gente estava conversando sobre aí o ensinamento da Seicho Noye, e ele veio dizer para mim, então, mas em cima dessa situação, como é que eu vou perdoar? E não era uma pessoa estranha que se fala, eu vou perdoar, era minha própria mãe. E aí eu disse para ele que para a sua própria mãe ter agido dessa forma com você, é porque dentro dela existia um processo muito forte de solidão, de tristeza. Aí ele me contou que os pais se separaram muito cedo, que o pai era muito violento, que a mãe se tornou aquela mulher, que na separação, eu sou uma mulher muito honesta, eu não vou casar de novo, eu vou ficar cuidando dos meus filhos e tal. E ele muito parecido com o pai, e num momento de solidão, aquela solidão que abateu em sua mãe, aquela solidão do desejo sexual que abateu sobre ela ia lá e sofrendo, com certeza, ela ia lá para bulinar seu próprio filho. Sua mãe também sofreu muito mais do que você pode ter certeza absoluta. Então, exercite o poder da oração do perdão, que você vai ver que a sua vida vai se transformar. Aí ele começou a fazer oração do perdão, oração do perdão, oração do perdão. Era difícil, né, em cima dessa situação racional. Minha própria mãe, mas ele começou a compreender, através do perdão, que realmente a mamãe também sofria. E o perdoar nada mais é do que você se colocar no lugar do outro para entender a ação dele em relação a você. E ele conseguiu compreender isso, até que um dia a mãe não sabia, na verdade, que ele tinha acordado já e viu aquela situação. Um dia ele contou para a mãe, e ele pediu perdão para a mãe também pediu perdão para ele, e hoje eles vivem uma vida harmoniosa, eles vivem lá no norte do Paraná, e vivem uma vida harmoniosa e feliz, graças ao ensinamento da Seicho Noye. Então, é uma experiência difícil? É uma experiência difícil. Mas no momento em que ele assumiu a responsabilidade da sua vida, que ele percebeu que aquela situação podia trazer para ele, ou continuar naquele processo que ele estava de punição, de tristeza e simplesmente detonar com a sua vida, ou ele podia, em cima dessa experiência, dar uma guinada de 360 graus em sua vida e compreender que em cima dessa situação eu posso crescer, eu posso me desenvolver através, então, da atitude do perdão. E foi isso que ele fez. Ele escolheu o perdão e o professor Seicho, ele diz que ninguém perde nada quando perdoa. E ele conseguiu perdoar e hoje, então, está vivendo uma vida maravilhosa. Por isso que o modo natural de viver da Seicho Noye é o modo natural de viver com o espírito de gratidão a pessoas, coisas e fatos, e através da prática diária, da meditação Shinsokan, da leitura dos livros sagrados, da prática da Sutra Sagrada, você conseguir fortalecer a sua fé e exercitar no seu cotidiano o amor. Exercitar no seu cotidiano o amor. Fazer com que
todas as experiências de sua vida e tudo que você está vivendo ao seu redor se transforme em ensinamentos maravilhosos para o fortalecimento da sua alma, para o crescimento do seu espírito. Muito obrigado a todos pela atenção. Muito obrigado. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual e conheça nossos títulos. Lá você também encontra CDs de orações e palestras, sempre por precinhos quase simbólicos, se levarmos em conta seu extraordinário conteúdo. Você encomenda, recebe no conforto de seu lar e ainda pode pagar parcelado. Entre em contato com o milagroso poder do ensinamento Homem e Filho de Deus e restitua a paz, a saúde, a harmonia e a prosperidade em sua vida. Viu? É com imensa gratidão que fica por aqui mais um programa Seitionoye, com o objetivo sempre, é claro, de levar até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigada. Orar afasta a má sorte e põe em ordem o seu estado psicológico para enfrentar os desafios cotidianos. Então, vamos juntos ao nosso momento de oração. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Por mais que surjam aparentes dificuldades, enfrento-as com destemor e avanço decididamente. Assim procedendo, força muito maior surgirá do meu interior. Então, as dificuldades deixarão de existir e a estrada íngreme tornar-se-á plana. Sintam-se abraçados por toda a nossa equipe e que Deus abençoe imensamente você e sua família. Tchau, tchau!